legal para você e tal. O que Deus falou? Meu amigo, tá difícil? Tá. Vai piorar. Vai piorar. Porque, não sei se você concorda comigo, as pessoas hoje, Monsuela, têm uma dificuldade imensa de aceitar o não de Deus, de aceitar a realidade. Gente, é a realidade. Não que nós somos profetas do caos. Não. Mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele mesmo disse, ó, levanta a cabeça, se anima aí. Né? Se eu venci, você vai ter capacidade de vencer também. Porque nós temos que entender que nós não, a Bíblia diz isso, né? Que nós não vivemos por obra, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, né? Por vista, vivemos justo por fé. isso, desculpa aí. Então, nós temos que ter a mente celestial. E a mente celestial é o céu aberto. Não importa a situação. É aprender a verdade, é aprender a realidade. De saber que, sim, muitas vezes você vai entrar em oração, como você vai... Porque isso, como eu disse, faz parte do cristão. O cristão que não ora, pra mim, ele não é... Passa um religioso. De verdade? É um religioso. Ele tá dependendo só de... É só um amante do evangelho, né? Então, o cristão, ele aceitou fé em Deus. E se nós não falarmos a verdade como é a vida cristã, porque você vai desfazer de tudo aquilo que em Hebreus 11 diz sobre a fé. Que Sim. homens e mulheres se desfizeram, negaram a si mesmo. Sim. Jesus, o maior exemplo, né? ele sempre teve o período de solicitude, não era solidão, solicitude. E Jesus, Sueli, sendo quem era, ele orava. Ele poderia muito bem falar assim, inteiro. Não, né? 100% homem, 100% Deus, eu não preciso. Mas você vê Jesus no relacionamento com o Pai ali, continuamente. Era lá no Mar da Galileia que ele se retirava, né? Ó, vou ficar um tempo sozinho ali que eu tenho que orar. Era indo para os montes também para buscar a face do Pai. Quer dizer, Jesus é o maior exemplo disso. Nos mostrava a necessidade de ter uma vida de relacionamento com Deus contínua. Não somente na oração do favorecimento. Eu vou orar porque eu preciso. Eu vou orar porque o negócio está feio. Porque geralmente é assim. As pessoas só recorrem a Deus quando está chegando no extremo da dificuldade. Opa, a doença chegou, o diagnóstico do médico, Senhor, eu não acredito, meu Pai, eu vou entrar em oração agora. Quer dizer, não deixe chegar a esse ponto do diagnóstico do médico, no ponto da falência, né, na questão do material, alguma coisa, falta de dinheiro, para você começar a buscar Deus. Sabe, porque nós estamos caminhando por um tempo em que deu-se uma prévia aí sobre essa pandemia, das pessoas ficarem muito sozinhas em casa. Sim. Então, nós temos que formar autênticos cristãos e entender que ele tem esse acesso. Lá em Hebreus vai dizer, né, que nós temos esse acesso diante Sim. do Pai, para que alcancemos dele o quê? No tempo oportuno, alcancemos dele a graça. Com certeza. Então, nós temos que formar cristãos hoje que tenha disponibilidade de realmente entregar a confiança, porque a oração é isso, é confiar em Deus. Sim. É ter a certeza de que Deus está te ouvindo, porque as pessoas, alguns, pegam a oração como se fosse algo só exclusivo de um grupo específico. Né? Coloca isso como um grupo específico só que tem que fazer. Uhum. E Jesus não. Jesus nos ensinou que vocês devem orar. Vocês têm que se formar essa característica cristã. Você tem que ter essa base, porque quando vem... Gente, não eu falo por mim, eu já passei várias fases da minha vida, e quando eu cheguei aqui na América, as pessoas às vezes falavam assim, se acontecer isso, porque as pessoas baseiam muito como vitória é algo que só dá certo. Sim. E derrota só que dá errado. Quem te disse? Porque se fôssemos olhar isso, Paulo, se fosse contar o lado material apenas, quantas que ele já teve que perder? Não, a vitória maior nós temos que ter a visão no céu. O crente tem que ter a mente no céu. Ele tem que ter dependência da demanda do altar. Porque quando ele depende da demanda do altar, gera nele um real avivamento. Porque muita gente vem falando de avivamento, e o avivamento começa num quarto fechado. Não é isso que Jesus dizia? Fecha o teu quarto. Entra no teu quarto. Vai pro secreto. Não é porque ele diz que aquele que me busca, me encontra. Aquele que bate, abre. E Deus é Deus que quer te dar experiência nisso. Com certeza. De recursos para a sua vida. Existe muita gente nos ouvindo agora, nos assistindo, né? Pela Netfé, pelo Facebook aí. E olha que palavra maravilhosa que Deus está falando ao seu coração. Porque quando você vem aqui para a palavra de Deus,
Se a gente for citar aqui os exemplos de pessoas que oraram, não vou ficar aqui a noite inteira. Né? Quando você olha para a figura de Jacó no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele estava orando em lágrima. Exato. Ali ele orava em lágrimas e falava, né, que se agarrou com o anjo e falou, ó, só vou te soltar na hora que você me abençoar. O que é isso? Persistência. Exato. O que é isso? É você não desistir no primeiro impasse. Se ele naquela luta que ele travou no Val de Jaboque com o anjo, ele falar assim, sabe da coisa, eu estou cansado desse negócio, rapaz. Vai, pode ir, vai logo. Não, mas Jacó teve persistência. Ele não desistiu. Exatamente. Ele não, vou falar no linguajar dessa galerinha de hoje, ele não arregou. Porque hoje por qualquer coisa, né, vamos dar um exemplo agora nesse momento de Jacó aqui, hoje por qualquer coisa as pessoas querem desistir. Ele começa uma batalha ali na oração, aí vem um desânimo, vem outras coisas para tirar o foco. Será que eu vou continuar? Não vou orar mais não. E não é por aí. Exatamente. Por que Jacó alcançou o favor de Deus? E ali no Val de Jaboque, Deus muda a sua história. Falou, rapaz, a partir de agora, você não vai mais se chamar enganador e nem suplantador, né? Que é o símbolo do nome de Jacó. A partir de hoje é Israel, porque lutaste com Deus. Exato. Você falou uma coisa que me fez lembrar aqui agora também, que quando nós oramos e mantemos o nosso período de oração, há um favor de Deus por nós. Deus muda a situação. Muda a circunstância. Ele muda. Ele faz muda o curso da história através da oração. Então, quando cessa a oração, quando você cessa de orar na sua família, você está cessando a revogação de alguma coisa que foi determinada ali. Com certeza. Você pode estar tirando realmente o mover de Deus para algo na sua vida. Verdade. Porque se nós cessamos isso, é como se nós disséssemos assim, então não vai ter mais mudança. Não é? E desconfia, né? Então, a oração, ela move a mão de Deus. Com certeza. Como você disse aí sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Sobre a necessidade de orar sem cessar. Gente, se orar sem cessar, você tem que ter continuidade, você tem que ter constância na oração. E quer saber uma coisa? É todo dia. Porque a tendência, irmã Sueli, da pessoa que ora hoje, amanhã já não fala, já não ora. E depois, a tendência é a pessoa se distanciar. Eu sempre digo que quanto mais a pessoa busca a Deus, através da oração, mais ela quer buscar. A oração começa com 10 minutos, de 10 passa para 20, 20 para 30, 30 para 40. Um pouco você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quer dizer, é um poço que será cavado, que vai começar a fluir águas cristalinas de tal forma que você não vai querer parar de cavar esse poço e mergulhar nessas águas profundas. Você falou aí uma coisa que a gente está falando... É lindo, as coisas de Deus são maravilhosas. Você me fez lembrar aí nitidamente assim como a sua intenção, orar com sinceridade. Porque você tem que ser sincero diante de Deus. Com porque certeza. é como não eu adianta disse. querer enganar Deus também, né? Você tem que ser sincero. A oração não é só... É um processo também de remissão em nós. Sabe? De trabalho mental, emocional, de te levar a conduzir isso. E a gente fala, nós íamos orar, mas eu vou te falar que eu já tive essa experiência e não foi no meu quarto só. Sabe? Você ora, tá lá no seu quarto. Às vezes não, aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, ele me chamou. Ele me tirou da minha mesa e me visitou com um céu. Então, isso acontece constante. No carro, eu tô no carro dirigindo, de repente a presença dele invade o meu carro. Então, assim, eu vou ao quarto orar, mas ele também vem comigo. Com certeza. Ele vem ali comigo. Mas porque você já está no processo de busca. Exatamente. E o resultado vem através dessa interação, porque a oração nada mais é que uma interação de um diálogo permanente com Deus. E quando há esse diálogo, você falou no começo aqui, né? Se eu estou aqui e se eu não começo a conversar com você, você vai se incomodar. Por que o pastor está calado? Ele me chamou aqui, mas só eu vou falar e ele não vai falar nada. Vai causar um incômodo. Uhum. E com Deus não é diferente. Deus está assim, oi, estou querendo ouvir sua voz aí. Como é que você está? E a pessoa diz que serve a Deus e não tem tempo para falar com Deus. E olha, Deus... Eu sempre falo que o crente que não ora está com defeito de fabricação.
Alguma coisa tá errada, né? Eu, sinceramente, assim, os níveis, às vezes a gente pensa que só baseia na nossa experiência de achar que o período de oração é só aquilo. Existem níveis de intimidade que você vai conhecendo. Porque eu tenho 25 anos de casada. E o meu primeiro nível de casamento tinha que ser muito verbalizado mesmo, porque nós precisamos de palavra, né? Demanda de palavra, e interpretar o que o outro está falando para entender, para não gerar... Porque eu hoje dou aulas e uma das coisas que eu trabalho na aula com as alunas é a comunicação. Sim. Ela tem que ser clara, nítida, né? E nós gostamos disso. É bom, fala pro povo aí, né? A Sueli trabalha, dá aula para quem, de quê? Pode falar. Assim, cortando só um momento, eu trabalho sim numa escola aqui em Boston. Eu dou aulas com neotécnica, que é sobre técnicas de unha na escola de beleza, tá? Que dá às pessoas aí o direito de trabalhar com a licença do estado de Massachusetts. Sim. Então, eu dou aula para essas meninas, eu preparo elas para o profissional, mas eu preparo elas psicologicamente e emocional também. Então, nessas aulas de comunicação, os ruídos de comunicação, quanto mais você se relaciona, os ruídos vão sumindo. E hoje, eu e meu esposo nos comunicamos com sentimentos. Olha só. A gente chega a um ponto que o que ele sente, eu sinto. Eu vejo nele, eu já sei captar. Não é assim também com o filho que a gente vai andando? Porque há um conhecimento que foi gerado, trabalhado através ao longo dos anos, que um conhece o outro, apenas pelo olhar. E com Deus é dessa forma. Exato. Como que você vai dizer assim, eu sou cristão, eu tenho intimidade com Deus, sei que você não fala com Deus, se você não tem uma vida contínua com Deus, se gera um relacionamento, como a Sueli disse aqui, né, entre ela e o esposo dela, porque houve um trabalhar de conhecimento pleno. Exato. De você ver como que é o comportamento dele, ele vê o seu comportamento, de forma que ambos se conhecem, e em cima disso aí, é muito bom para você trabalhar o seu dia a dia, para não ter conflitos. Exato. Para não haver uma separação. E com Deus é do mesmo jeito. Porque no início eu achava que a forma como ele falava, ele estava dizendo ao meu respeito. Então eu me magoava. Sim. Porque eu achava que ele estava dizendo aquilo para mim. Então às vezes nós começamos um relacionamento com Deus e nós vamos magoando com Deus porque nós achamos que o que Deus está fazendo, às vezes nós temos dúvida até do amor de Deus. Nós temos dúvida, porque uma coisa que o pastor Benham fala e eu fico com isso na minha cabeça. Quem conhece, confia. Verdade. Então, como eu vou ainda, às vezes no início a nossa vida vai ser estremecida em alguns pontos com Deus, mas não é errado. Fale com Deus sobre isso. Diga para Ele que você está tendo dificuldade de compreender, porque senão você vai duvidar do amor, vai fechar essa torneira, que não deveria, porque a primeira coisa que a gente faz quando não está compreendendo algumas coisas de Deus é fazer o contrário do que deveria fazer, é correr para longe, ao invés de correr para perto. Sim. Né? Então a gente não deveria, e eu vejo isso com ele, eu falo todas as vezes, hoje eu entendo que muitas das coisas que às vezes ele ainda não está trabalhado, e quando ele vem, ele não está dizendo ao meu respeito, ele está tendo alguma batalha com ele mesmo, e não é comigo. Então eu já entendo, não gera conflitos, muito pelo contrário, gera uma união de oração, vou te ajudar em oração. Aí entra a oração em conjunto, primeiro eu resolvi o meu problema, sim, entendi as minhas necessidades, mas a Bíblia também nos ensina a orar em conjunto, uns pelos outros. Sentir a necessidade do outro. Isso. Porque às vezes nós pensamos que devemos passar pelo que o outro passou para sentir. Não, você é ser humano. Você sabe que você precisa. Eu não preciso passar fome para entender que a dor da fome é doída. Então a Bíblia nos ensina isso, sentir empatia pela pessoa. Eu vou começar a ter um coração, e isso a oração vai te fazendo isso. Vai você tendo olhar pelas pessoas. Vai te enchendo de amor, né, e compaixão pelas pessoas. A oração, ela produz isso na vida da gente. Estou falando porque, pela graça de Deus, ao longo dos anos, fazendo a obra de Deus há praticamente 30 anos, sabe, o mover de compaixão, de você se interessar pelo ser humano, foi o que Jesus mais pediu, né? Tanto que eu sempre digo no grupo de oração que eu tenho, que você é muito mais abençoado por Deus quando você ora pelas pessoas, do que quando você ora por você mesmo. Do que aquelas pessoas que se fecham na sua sala do egoísmo, né? Senhor, eu preciso. Senhor, olha eu aqui não. Senhor, abençoa o teu filho que necessita. Essa família que passa por dificuldade. Ó Pai, contempla a Europa nesse momento que passa por tanta luta, né? O próprio Estados Unidos, né? A Rússia, a Ucrânia. E você ali começa a pedir a Deus pelas pessoas.
você atrai muito mais a atenção de Deus do que você orar, querendo só para você. Um exemplo claro disso, Jó. Quando é que Deus começa a mudar o cativeiro de Jó? A Bíblia diz que é quando ele começa a orar pelos seus amigos. E olha que eram amigos que estavam acusando ele o tempo inteiro. Sabe quem vem na mente também? Zofar, e ele faz, né? Vem na mente também Ana. Ana, ela por muito tempo, ela queria um filho porque ela se sentia menosprezada por Eucana. Né? Com amargura de alma, né? Isso. No dia em que ela viu que o filho não era só uma questão dela, mas que ela o entregou ao Senhor, ela percebeu que a necessidade de que um filho seria para a nação de Israel. Então, você às vezes se entende para ela, para um troféu. Um troféu. Então, quando você ora, tem um momento de oração, é trabalhado por Deus na oração, compreende a voz de Deus, você está habilitado. Verdade. A estar fazendo algo. Então, quem não ora, para mim, não está habilitado. Eu não acredito em ministério de gente que não ora. Não tem como você acender uma chama. Né? É difícil. Não é o que eu estava falando para você. Eu contei lá atrás e vou voltar a fita aqui. De um amigo que foi... Você falando que não acredita em ministério de quem não ora. É porque existe hoje muitos artistas que vai só na técnica. Yeah. E a obra de Deus não funciona assim. Yeah. Vai dar certo, vai aparentemente parece que vai dar certo até um certo tempo, tá indo belezinha, mas depois a coisa começa a literalmente descambiar, né? Esse amigo foi fazer um trabalho de campanha numa igreja, lá em Minas Gerais, e ele estava totalmente despreparado. Quer dizer, uma pessoa que tinha um título de pastor, que era um campanheiro, né? Vamos orar pelo povo. Campanheiro. Gente, não entra no território do diabo sem você conhecer. Oh, yes, você falou tudo. Você vai passar vergonha. Yes. Você vai passar vergonha, o diabo vai fazer de você uma peteca. Yes. E sambar você pra lá e pra cá. Yeah. Esse amigo foi um exemplo. Depois eu virei pra ele, eu conversei muito com ele e falei, rapaz, você é corajoso, hein? Nesse culto, sabe o que ele fez? Ele foi interceder por uma mulher que estava possessa de demônios. O diabo entrou nele. Eu tenho umas experiências mais ou menos. Você está entendendo? Então olha aí o perigo que você falou aí, né? Que não acredita no ministério de uma pessoa que não... E não é julgando, mas eu fiz algumas viagens com esse moço, entendeu? Que na época eu só cantava, né? Eu não pregava tanto, mas cantando, e ele pregava. Ah, vamos comigo, eu me ligava, eu vou pregar em tal cidade, em tal estado, vamos lá. Eu falei, vamos fazer a obra de Deus. E eu nunca via ele tirando tempo de oração. Eu via ele eufórico nas campanhas, colocando para quebrar, porque habilidade, né? Tinha habilidade, aquela coisa toda, até uma hora que ele teve a surpresa do diabo. Você me fez lembrar uma passagem atenção, bíblica que quando alguns discípulos foram expulsar alguns demônios e chegaram, e os demônios disseram para ele, Paulo eu conheço, Jesus também, e vocês? Então viver sem oração... Não é? É complicado. É complicado. Eu falo, você consegue, humanamente, eu falei isso até uns dias desses com um amigo meu, eu falei com ele assim, olha, se você quer ter sucesso na Terra, eduque-se, porque business, relacionamentos, você consegue educar-se. Agora, você quer ser conhecido no céu? Ore. Verdade. Porque nada para diante de um filho que ora. Porque quando um filho está do lado do pai, e o pai precisa fazer algo na terra, primeiro, é como eu te disse, amar vidas. Quando Deus me confrontou num chamado, eu vou te falar a verdade, de primeira, antes, quando eu não conhecia tanto o período de oração, eu dizia, eis-me aqui, tal. Quando eu entendi a seriedade da situação, eu disse, Deus, eu só tenho coragem de ir, porque eu sei que o Senhor é capaz, porque eu não. Porque eu sei que os homens nos frustram, nós nos decepcionamos com pessoas, e eu só consigo curar isso quando eu estou na tua presença, porque o Senhor pode me curar de frustrações, porque eu sei que Deus é capaz, porque eu não. Amar vidas é algo muito sério, e ser reconhecido diante do Pai com oração é só quem tem uma vida que não cessa com isso, porque não é diploma, não é conta bancária que diabo respeita. Não. Respeita quem ora. Quem tem revestimento, né, do poder de Deus, através da oração. O adversário pode até querer, eu sempre digo, pode até querer balançar a moita, mas ele vai respeitar a partir do momento que você
levantar sua voz para você que tem intimidade com Deus, aí ele vai respeitar e vai ter que bater em retirada. Não é? A gente vê exemplo de pessoas na palavra que buscavam a Deus e tinha autoridade sobre demônios. Yeah. O que acontece muito nos dias de hoje, às vezes as pessoas se enchem demais de si, achando que tem muito contato com Deus, mas é só barulho. Yeah. Mas não é um contato real e não é algo forte da maneira que Deus quer. A pessoa enche de si, né, até vai para a internet, começa a querer orar, revelar a vida de todo mundo aí, mas a pessoa não tem uma interação de uma vida com Deus. Aí acaba passando vergonha, como eu acabei de citar o exemplo do rapaz aqui, que foi querer ter legalidade para entrar num território que ele não tinha permissão para isso, porque não tinha vida de oração, né? Ele fez semelhantemente, né, o rei Uzias. Ele quis acender incenso. Não, eu posso, que eu sou poderoso da nação e o povo tem que me respeitar, eu sou o cara. Daí falaram com ele, rapaz, o sacerdote falando, não coloca a mão aonde você não pode. O que aconteceu? A lepra veio, ó. Outra coisa que você falou aí, morte. Né? A oração nos torna mais obedientes também. Com certeza. Pode falar, fica bom. Eu falo muito, né? Eu falo muito. Pode falar, você é convidado, eu só tô aqui pra... pra dar umas pinceladas de vez em quando, que é um assunto muito gostoso de falar, né? Assim, é incrível, porque eu tenho meditado muito nesses últimos dias sobre essa questão de oração. E é incrível quanto você... Eu já não sei se alguns assistiram alguns filmes sobre Quarto de Guerra. Sim, que teve um filme maravilhoso. Nossa. Que vê que não é a gritaria que te faz você vencer nada. E que o tempo de espera, enquanto você espera, Deus te guarda na paz. Porque Filipenses, eu até anotei isso aqui, Filipenses diz, né, que ele guarda a sua mente, as suas emoções, ele te guarda. Então, eu vejo que muitos problemas no mundo hoje, porque se vê encher muito de cristão, mas poucos de oração. E hoje eu falo com Deus, Senhor, filosofia tá aí, você tem acesso a todo o conteúdo. Nós estávamos comentando antes de começar isso aqui. Hoje você tem infinidade de... Você tem conteúdo para tudo. Cara, se você quer entender da Bíblia, hoje tem... Olha, você vai no YouTube, tem lá até desenhada. Verdade. Eu sigo um canal que eles desenham a Bíblia, eu acho aquilo bacana, uma forma lúdica de ensinar, uma forma lúdica de aprender. Mas aqui, cadê aquilo que fazia diferença na vida das pessoas? Que quando a pessoa entrava dentro de uma casa, gente simples, gente que não tinha carrão. Mas cheia de Deus. Né? Meu Deus, eu sinto falta. Eu falo, Deus, eu não quero ser mais um que sabe falar filosoficamente perfeito, que usa os dicionários. É legal, porque isso te leva a lugares que vão te moldando, né? Mas pra mim, a parte mais importante, aonde você vê uma mãe chorar. Porque eu hoje, Deus me deu uma experiência de estar lidando com uma cliente especial pra mim. Que tem sido uma lição de vida pra minha vida. E a Aline até comentou comigo a respeito. Tem sido uma lição muito grande. E às vezes eu chego em casa, eu choro. Chego no domingo, eu choro. Digo, Deus, que diferença eu tô fazendo na vida daquela pessoa? Que diferença eu tô fazendo? Porque às vezes a gente... Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas você não serve a Deus? Você não acredita que Deus pode fazer? Eu falei assim, só que tá aí que tá quando você tem intimidade. Porque se você ficar refém ao que os outros falam e pensam, você vai ficar meio atrapalhado emocional. Sim. Mas quando o Espírito discerne, ele vira pra você e fala assim, eu posso, mas se eu quero... Não é? Essa é a minha vontade. Você está disponível a entender? É a perfeita e agradável. E um dia Deus me levou e falou assim, o que eu estou fazendo com ela não é o que o homem vê, porque para o homem aquilo é um desespero de vida, ver uma pessoa tão saudável, tão bonita, tão famosa, tão habilidosa, naquele estado, ver a família sofrer, dói o coração da gente, porque eu sou, né, eu sou... Compaixão, né, que Deus colocou no Você sente, e eu falo, Jesus, aí Jesus falou assim, nítido, o pai falou comigo nítido, porque quando eu comecei o tratamento com ela nem sequer dava atenção para a palavra. E hoje ela passa o dia inteiro, porque ela já não consegue trabalhar mais, ela já não consegue fazer nada, ela passa o dia inteiro ouvindo a Bíblia. Ela passa o dia inteiro ouvindo louvores. Tá, então o que está sendo construído nela, não posso eu interromper pelo meu egoísmo. Porque às vezes as pessoas recebem de Deus a glória na oração, recebem dons, porque isso é promessa de Deus, e Deus faz, mas ele acaba assumindo o lugar da glória de Deus. E Deus diz que a glória dele não compartilha com ninguém. E tem coisa que... na nossa vida, que é a vontade, na vida do ser humano, que é a vontade permissiva de Deus. Até para que o ser humano entenda
que tem situações que Deus vai permitir, igual o caso dessa mulher que você trabalha com ela. De repente foi algo que Deus permitiu para quê? Para ela ter sensibilidade para conhecer a Deus. Pastor, deixa eu te contar. Ela me mandou uma mensagem. Eu fiquei, aquilo para mim foi fantástico. Uma mulher que zombava de cristão. E me mandar uma mensagem e falar assim, você... ela usou uma palavra de Moisés. Tem muita gente que não sabe nem quem foi Moisés. Eu estou até com o nome de Moisés aqui, eu ia falar. Ela usou a palavra de Moisés. Ela falou assim, Moisés, antes de ir no casamento da cunhada, ele orou. E Deus respondeu, Suelen. Porque eu estava comentando, ela não fala mais hoje. Nós começamos com mensagem. É mesmo? Hoje ela já não fala mais. Ô, gente, é só para ficar bem claro, a Suelen, ela trabalha com uma pessoa, com uma senhora, que ela tem aquela... O nome da doença é ela, né? Ela. Estou falando que tem um pastor lá em Minas Gerais também, que era até pastor dos meus pais, que também ele tem, que atrofia meus nervos e tudo mais. E Deus colocou a Suelen como um anjo, né? De Deus ali mesmo, para estar trabalhando com ela. E ela... E a partir daí você começou a ministrar a palavra? Não, aí eu começo hoje a fazer na casa dela. E quando eu vou lá, é o tempo inteiro, só a palavra de Deus. Olha ela só. já está ela já está nos evangelhos de Jesus. E ela me era uma contando. pessoa que ignorava. Total. Ela ria, ela zombava. Ela não dava isso? ideia para cristão. Gente, é um milagre. Então, às vezes, nós queremos assim, é por isso que nós não podemos basear em emoções frustradas nossas. Nós temos que ser crentes autênticos. Com certeza. Confiar em Deus. Confiar não largar a oração. Para você ser guiado por Deus, literalmente. Por que Deus colocou você nessa situação? Porque você é um canal de Deus para a vida dessa mulher e de outras pessoas também. Eu estou trabalhando em um ambiente hoje que aos olhos humanos era impossível, porque a gente fala aquele inglês atravessado, o básico do básico, e aí lá tem americano, hispanos, indiano, gente de todo jeito. Eu falei, meu Deus, e agora? Deus falou, agora é comigo. E eu consegui fazer amizade com a maioria deles. Mesmo sem falar a língua deles. O que é isso? É Deus. É Deus. Porque você vai orando, Deus te coloca. É tremendo isso, tá entendendo? Deus prepara situações, te coloca no meio de uma situação que é aí que Deus entra. É quando você, opa, Senhor, aqui eu não posso, aí fala assim, mas eu posso. E é Ele que dá os corações dos homens a nós. É Ele que move o coração. É Sim, Ele que sim. vai lá. Então, assim, a oração te traz o impossível. Uhum. A oração transforma vidas. E não se engane, porque se nós estivermos focados na oração, nós não vamos nos enganar com este mundo. Nós não vamos deixar as nossas emoções ser moldadas pelo que o mundo molda. Nós somos conhecidos por Deus. E Deus tem coisas grandes para fazer. Porque Jesus disse, coisas maiores vocês vão fazer. Verdade. Coisas maiores vocês vão fazer pelo reino de Deus. Então, eu falo, qualquer um que esteja ouvindo, oração é uma coisa para todos. Oração abre milagre. Talvez você está passando uma situação difícil agora. Precisando de intervenção, né? Às vezes você está com... Eu já tive, pastor, já passei por crise de pânico, tá? Não pense que cristão não passe, mesmo tendo intimidade com Deus. E muita gente não entende essa área. Mas você teve síndrome do pânico? Ou foi Síndrome do pânico e depressão. É mesmo? Tive os dois. Eu tive depressão. Tive os dois dentro do meu carro. E Deus me curou dentro do meu carro, quando eu menos esperava. Deus me curou da depressão como se tivesse arrancado 2 escamas dos meus olhos. Eu achei que nunca mais eu ia sorrir de verdade como eu sorria. Que maravilha. Pode contar. E Deus me curou. Porque eu disse assim, a Bíblia diz que Ele é o único suficiente. É na oração que você conhece quem Deus é. Verdade. Sabe? Então, eu conheci, Ele é suficiente na minha vida. Então, não importa se eu não estou sentindo, porque tem gente que acha que orar é só sentir Deus. Tem hora que você não vai. Você vai ficar igual Abraão, quando foi oferecer lá, e Deus mandou ele oferecer, e ele não apareceu, e Deus só apareceu sozinho com fogo, né? E disse, Abraão, essa aliança aqui só eu que posso passar. Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Com certeza. Nós somos instáveis, mas o tempo ainda está oportuno para buscarmos ao Deus e voltarmos ao tempo de oração. Verdade. E acreditar, porque Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem transformação, Deus quer nos usar em ambientes que nós jamais imaginávamos. Então, hoje eu falo, eu fui curada da depressão totalmente. Não significa que a gente não tenha momentos de altos e baixos, mas não é altos e baixos de depressão. É emoção que temos que sentir. É normal isso aí do ser humano. Mas Hoje a depressão legal, Deus curou. Amanhã já está mais ou menos. Deus curou, Deus me curou. E Deus pode curar através desse momento que nós até estamos falando Com aqui. certeza. Mas o meu propósito hoje é te incentivar
se você parou, se você já não está acreditando mais. Porque já chega fase na vida da gente que a gente questiona essa questão de oração, sabe por quê? Porque chega um momento que Deus te molda na oração. Verdade. Você vai para a oração e fala, Deus, você viu o que fizeram comigo? E Deus diz, aham, eu vi. E? Aguenta. Verdade. Deus Porque te a cura. oração não muda Deus. A oração muda Guarda você. isso aqui, ó. Na oração, quando as coisas não mudam, nós mudamos em relação às coisas. Forte, tá vendo aí? Quando você vai para o altar da oração, ali você se coloca na total dependência de Deus, há um moldar de Deus na sua vida. Estou te falando que por experiência própria, sabe? Deus vai te moldando ali, porque ali você coloca na total dependência dele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu não tenho capacidade de mim mesmo de fazer alguma coisa, mas eu sei que o Senhor pode mudar a circunstância. Então é algo tão, se a gente for falar aqui, é um assunto tão maravilhoso, assim, que nos dá, sabe, um leque de oportunidade de esquadrinhar para você de uma maneira tão linda, como que é fundamental o cristão vivenciar uma vida de entrega. E tem gente que fala assim, me bate uma preguiça, é só começar a falar que vai orar, já dá uma soneira, eu não quero orar, não quero ler a Bíblia. Mas por quê? Você tem que adquirir esse hábito de falar com Deus. Daniel orava a Deus no mínimo 3 vezes durante o dia. Ele tinha um hábito de falar com Deus. Quando a sentença chega para Daniel, que na ótica humana era irrevogável, na lei dos medos e dos persas, tudo aquilo que o rei assinava era irrevogável, a sentença chegou e falou, você está condenado à cova dos leões. Então para você não tem jeito mais. Quando Daniel recebe essa notícia, ele não entrou em colapso. Daniel, o que ele faz? A Bíblia diz que ele abre as suas janelas para o lado de Jerusalém. Ou seja, ele enxergou a possibilidade, não entrou em colapso e sabia que ele já tinha reserva com Deus. É o que eu falei antes. Tem gente que só vai até Deus na hora que chega o diagnóstico do médico, na hora que chega, começa a bater na porta a falência, aí entra em colapso, quer entrar em oração. Não, comece a buscar antes, para você ter reserva com Deus. Chegou o decreto para Daniel, falou, já era, tá? O rei já assinou, já está selado com o anel, e na lei dos métodos e dos persas é irrevogável. Então você está morto, na ótica humana. Daniel entrou em colapso, abriu a janela, falou, sabe uma coisa? Eu vou orar. Continuar. Eu vou continuar aquilo que eu já tenho comigo. Isso. A prática que eu já adquiri há muito tempo, eu vou continuar nela. Exato. E outra coisa, porque tem muita gente que entra em colapso no momento do desespero, que há uma sentença. Pastor, você não sabe que eu recebi uma sentença de morte. É o câncer que bateu na minha porta. É a AIDS, é não sei mais o que. O Covid. Como é que eu vou fazer? Porque o senhor não sabe. Daniel não entra em colapso no momento da sentença de morte. Que ali, na ótica humana, ele já estava condenado à morte. Você está me falando uma coisa aí, gente. O que ele fez? Foi orar. É um perigo brincar, porque nós sabemos que a coisa mais importante é a nossa salvação. E se nós negligenciamos o tempo de oração, não somos preparados para os tempos difíceis. Com certeza. E quando não estamos preparados para os tempos difíceis, somos bandeja fácil de ser arrebatada da nossa alma. Verdade. Isso é sério. Porque você não tem uma estrutura, né? Isso. A oração, ela te dá uma estrutura, ela te dá uma base para que você tenha resistência. Yes. Falando em resistência, eu vou entrevistar aqui, até conversei com ela hoje, a irmã Alice. Ela é uma fuzileira naval, uma serva de Deus. Ó, é tremenda, vai estar com a gente, viu? Alice Fuzileira, estiver nos assistindo aí, já estou fazendo. E eu vejo, de vez em quando, os vídeos dela aí no Instagram, aí, os testes de resistência ali, preparação para o embate, para a guerra, aquela coisa toda. Você está entendendo? Gente, na vida espiritual é desse jeito. É todo momento você tem que criar resistência ali através da oração para você estar preparado para os dias maus. E os dias maus já estão aí. Olha aí, que a gente está falando da situação na Europa, né? Espanha, Portugal, Itália, são lugares que... E eu estou indo para lá. E você está indo para lá, então. Deus vai te usar lá. Amém. Então, o que é? É isso aí. Os dias maus estão aí.
E não é sendo profeta do caos e do colapso, não. Não. É sendo verdadeiro para você. Será que você está preparado? Porque no meio de muita coisa ruim que aconteceu aí, né? Não preciso nem falar o nome dessa doença terrível aí. Muita gente entrou em colapso. Que até hoje está com problema sério, né? Neurologicamente falando. Porque não estava preparado, isso me abalou e tal. Então, a oração é para isso. A busca a Deus constante. É que você pode estar no meio do caos, mas lá a mão de Deus vai estar te dando suporte. Estratégia. Estrutura para você lidar com as dificuldades. Deus poderia muito bem ter livrado Daniel da cova dos leões. Deus permitiu ele ir até o último estágio, já disse isso aqui. Deus lançou ele lá no último estágio. Mas lá Deus fez questão de enviar anjo para fechar a boca do leão. Igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então, assim, muitos outros exemplos aí. Deus não permitiu José ir para a prisão e passar aquela bagaceira toda lá com o outro. Então, assim, sabe? Deus está falando aqui através desse podcast hoje. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que as pessoas têm buscado a Deus da maneira que tem que buscar? Ou estão vivendo só de utopia? Não. O embate ele é real. As provações estão aí. E é necessário que você ore sem cessar. Sem cessar. Não é verdade, moça? Exatamente. Pode fazer o desfecho aí, já agradecer ao povo, fazer as suas considerações finais. Falei com você que passa rápido? Menino, tá doido, a gente fica o tempo assim. voa. Permaneça aí, você que está assistindo para a Net Fé. O assunto está muito bom. E outra coisa, viu? Deus está falando com muita gente através desse podcast. Eu o acredito. Espírito Santo me faz sentir isso aqui agora. Você que está aí que precisava de uma palavra da parte de Deus. Ah, pastor, até hoje eu não tive forças. Mas a partir de hoje Deus vai te fortalecer para você orar e ter uma vida estimulada. Eu creio. Deus está chamando pessoas assim. Eu sinto no meu espírito que Deus está dizendo, volte para o teu lugar de oração. Verdade. Eu sinto no meu espírito que o Espírito Santo está preparando pessoas dos últimos tempos para se manter firme e leal ao Deus dos céus. E são esses que Deus está procurando. Porque Deus está guardando os gravetos. Porque o avivamento começa por gravetos pequenininhos. Deus guardou Moisés para lançá-lo lá na frente. Deus guardou José para lançá-lo. Então Deus está falando para muitos aqui hoje, volte para o teu lugar de oração. Porque Ele tem socorro, porque diz a palavra de Deus que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele quebra o arco, Ele corta o lança e Ele queima carros no fogo. Ele é o único que pode nos dar paz, livramento, revogar leis, te dar a assistência que você precisa. Então volte para o teu lugar de oração. Soldado, volte a carregar a arma poderosa que Deus te deu. Você é um chamado, um graveto de Deus para incendiar sua casa, sua cidade, sua família, seus amigos na faculdade, seus amigos onde está. E o seu diferencial não é apenas o que a habilidade humana dá. O seu diferencial é aquilo, o cantinho seu de oração. A sua mente ligada no céu 24 horas, sabendo que tudo que você faz, Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está intercedendo, Deus está olhando. Volte para o teu lugar, porque Deus vai te surpreender com a voz dele falando, igual ele falou para Ananias, levanta-te, vai à rua, tal, porque tem um escolhido meu, tu vai orar por ele. A oração faz isso, né? Ela guia os nossos passos. Estava meditando aqui agora, né? Quando o profeta Samuel começa a orar pela nação de Israel, né? Ele fala com Deus, longe de mim de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Tem isso. Então, quando você deixa de orar para as pessoas, você está pecando. Exato. Você está dentro da casa de Deus, às vezes, vendo muita gente na penumbra, passando por luta, por dificuldade, e você não ora, não intercede por ninguém, só quer para você. Né? E não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos aqui, o profeta Samuel, né? Longe de mim de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Então, quando nós deixamos de interceder pelas pessoas, nós estamos pecando. Pecado de omissão. Presta atenção, como que Deus está falando lindo nesse podcast. Jesus. Falar até pro Henrique da Netfé, ô Henrique, dá muitos cortes aí, viu? Pra não mandar mensagem pro povo, esse povo despertar e orar.
Amém. Muito obrigada por esse momento. Eu sei que o assunto é bem extenso, mas eu acredito que o Espírito Santo já falou. Amém. Né? Não é muito nosso falar que vai também convencer. Eu creio que Deus falou profundamente no coração de muitas pessoas e nós estamos juntos. Nesse período nós que agradecemos, viu, irmã Sueli? A gente lamenta por um lado, mas fica feliz por outro, né? Ore por mim! A sua partida para a Europa. A fazer igual Paulo, né? Pegando a viagem para a Europa e... Eita, Jesus! Eu estive lá, eu gostei muito. Mas que Deus te use ali naquela nação, em tudo Deus tem um propósito. Amém. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então Deus está dirigindo você, sua família, não é em vão, porque Deus realmente quer usar vocês ali. E está precisando muito. Eu creio, tá? eu creio muito. Então nós te agradecemos aí pela sua presença, pela sua... que você logo se prontificou em estar conosco aqui. E foi um momento preparado por Deus. Amém. Então Deus abençoe você, seu esposo estiver assistindo, um abraço para ele, né? Para os filhos, essa família que nós aprendemos a amar muito. Então nós agradecemos de todo o coração e agradecemos você, da ouvinte assíduo aí, né? Telespectador aí da Netfé, né? Dos canais aí, né? Da internet aí. Muito obrigado aí pela sua paciência. Por toda segunda você está prestigiando o podcast do Reverendo. E uma novidade para você, hein? Não perca, na próxima segunda tem algo forte da parte de Deus aqui. Vai ser algo assim que Deus está preparando aí maravilhosamente, como preparou nesse dia de hoje também. Então nós vamos agora orar por todas as pessoas que estão pelo Facebook, pela Netfé, que estão nos acompanhando nesse momento, as pessoas que vão depois acessar esse vídeo pelo YouTube aí também. Sinta-se tocado pelo Senhor através dessa oração que nós vamos fazer agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, a favor da vida das pessoas que estão neste momento assistindo esse vídeo, esse podcast. Meu Deus, quantas pessoas necessitadas, ó Pai, quantas pessoas desesperadas, até com algum diagnóstico que recebeu do médico, ou aqueles que estão passando por problemas financeiros gravíssimos, ou aqueles que estão apreensivos quanto aos últimos acontecimentos desses últimos dias, Pai. Meu Deus, vai de encontro a essa pessoa agora, aonde essa pessoa estiver, esta família agora, que as suas mãos estejam estendidas, ó Pai, para guardá-la, protegê-la, livrá-la do mal. Meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Traz um milagre para essa pessoa. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és um Deus inabalável, o Deus que é imutável. Aquilo que o Senhor fez no passado, Tu és o Deus que ainda opera no presente. E eu creio em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai contemplar essas pessoas e nós vamos ouvir testemunhos, ó Pai, daquilo que o Senhor operou através desse podcast no dia de hoje na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Brasil, oramos, Senhor amado, pela Europa, Espanha, Portugal, Itália e outros países, Alemanha, outros países que vai compondo ali, Senhor amado. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia daquele povo que tem sofrido, Senhor, com essa onda de calor forte. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, do povo que está sofrendo aqui também nos Estados Unidos, em outros lugares da parte do mundo que está acompanhando este vídeo. Meu Deus, nós cremos que Tu és um Deus de misericórdia e que nesses últimos dias o Senhor há de trazer um grande avivamento sobre a terra, para que o Teu povo tenha fortalecimento e venha se revestir pelo Teu poder através da oração. Em nome de Jesus, agora nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos na certeza que tudo que o Senhor faz é perfeito. Em nome de Jesus agora, nós cremos na vitória e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, aonde você estiver, sejam abençoados para a glória de Deus. Amém. E você que ainda não conhece, se inscreva lá no meu canal, no podcast do Reverendo, no YouTube. Graças a Deus está crescendo dia após dia. Estamos ganhando seguidores aí e está se formando um grande exército para a glória de Deus. E você também pode se inscrever. Podcast do Reverendo no YouTube. E vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa e a sua família. E até na próxima segunda, se assim Deus
nos permitir. Deus abençoe. Amém, amém. Louvado seja Deus. Maravilha. Deus é maravilhoso demais, né? A gente começa a falar, né, sobre oração e dá vontade de parar. Ah, não.